Bem-vindos ao 13º episódio do Natureza 3750, o programa onde lhe damos a conhecer a fauna do nosso concelho. Acompanhe-nos nesta fantástica expedição. A chegada da nossa primeira espécie para povoar os nossos prados marca o final da época estival. Falamos da petinha dos prados. É uma espécie insectívora com uma plumagem acastanhada no dorso, com tons verdeados na plumagem outonal, amarelada no ventre e esbranquiçada no abdômen, com listras e manchas escuras em quase todo o corpo. A cauda é castanha com listras laterais brancas. As patas são rosadas e o bico é fino e pontiagudo. É uma ave relativamente pequena, com cerca de 15 cm de comprimento. A sua dieta é composta por alguns invertebrados e algumas sementes. Permanece grande parte do tempo no chão, onde se alimenta e nidifica, sendo que tem 2 posturas por ano. A petinha dos prados pode ser encontrada em terrenos agrícolas, pastagens, terrenos baixos alagados e ainda em praias. A espécie que lhe vamos apresentar de seguida pousa geralmente em locais bem visíveis, onde podemos observar o seu notável barrete cor de ferrugem. Falamos do picanço barreteiro. É uma ave de tamanho médio, com a cabeça relativamente grande, o bico é curto e atarracado. A nuca e a garganta são de tom castanho ferrugem e o resto da plumagem é de tons branco e preto. A fêmea apresenta um padrão semelhante, porém as suas cores são menos vistosas. Esta espécie pode atingir um comprimento entre os 16 a 18 cm. O picanço barreteiro prefere habitats como pomares soalheiros e secos e zonas abertas com arbustos. A sua alimentação é composta essencialmente por insetos, como gafanhotos, mas também por vezes pode comer pequenas aves, como os pardais. E a técnica que usa é espetar a caça em alguma coisa para a conseguir comer, porque as suas patas são curtas para alcançarem o bico. O ninho é construído pela fêmea no topo das árvores. A postura que ocorre entre abril e maio pode ser entre 5 a 7 ovos de cor branca e a incubação dura 16 dias. Em Portugal, a situação do picanço barreteiro é muito preocupante, pois está num declínio acentuado, estando já considerada pelo Estatuto de Conservação em Portugal como quase ameaçado. As características mais distintas do nosso próximo protagonista são as longas orelhas e a cauda em forma de tufo. Apresentamos-lhe o coelho brabo. Com um comprimento médio de cerca de 40 cm e com um peso total do adulto a variar entre 1 kg a 1,5 kg, a espécie apresenta um dimorfismo sexual, sendo a fêmea ligeiramente maior e mais pesada que o macho. As orelhas medem cerca de 7 cm, as patas traseiras são longas e podem atingir os 9 cm. A cauda é em forma de tufo e as unhas são grandes e afiadas. O seu habitat preferencial são as áreas mistas, como é o caso dos bosques e matos ou ainda zonas mais abertas como pastagens e terrenos agrícolas. O coelho brabo é um animal geralmente noturno, limitando a sua atividade durante o dia perto da toca ou em áreas de denso arvoredo, de modo a evitar os predadores. O coelho brabo é herbívoro e adapta-se aos recursos disponíveis, sendo a sua dieta composta por plantas lenhosas e herbáceas, mas também por alguns cereais. Esta espécie organiza-se em numerosas tocas comunitárias que, por sua vez, estão ligadas entre si por extensas galerias com várias entradas e saídas. Podem viver em colónias com 6 a 10 adultos de ambos os sexos. Pode reproduzir-se em qualquer altura do ano e a gestação tem a duração de 1 mês e uma ninhada pode ter entre 5 a 6 crias. O coelho brabo trata-se de uma espécie-chave em diferentes cadeias alimentares e a degradação do seu habitat natural continua a ser uma das maiores ameaças à sua sobrevivência, pois é uma espécie essencial para o equilíbrio do ecossistema, sendo que faz parte da dieta de mais de 40 outras espécies. Apresentamos-lhe agora uma espécie migratória e a presença constante em quase todas as zonas úmidas do litoral. Falamos da gaivota de asa escura.
Existe também uma pequena população reprodutora em Portugal, espalhada um pouco por todo o território. Os adultos apresentam uma plumagem no dorso cinzento escuro, a cabeça e o peito brancos, as patas são amarelo pálido e o bico amarelo com uma pinta que pode ir do vermelho ao preto. O tamanho desta espécie pode chegar aos 48 a 56 cm de comprimento, com uma envergadura de asas que varia entre os 117 a 134 cm e pode alcançar um peso de 1 kg a 1,1 kg. A gaivota de asa escura frequenta uma grande variedade de habitats, como aterros sanitários, zonas urbanas, lagoas, albufeiras, arrozais alagados e até grandes rios. A sua dieta é variada, consome peixes, invertebrados terrestres e marinhos, desperdícios gerados pelas atividades humanas e outras espécies de aves. Esta espécie nidifica em colónias, sendo o ninho construído no chão ou em ribas e cada postura não vai além dos 3 ovos. A gaivota de asa escura tem uma pequena mancha vermelha na ponta do bico que funciona como estímulo para as crias debicarem em sinal de pedido de alimento. A nossa próxima espécie a entrar em cena, embora seja bastante territorial durante a primavera, no inverno apresenta um comportamento sociável, podendo ser observado em bandos de grande dimensão nos campos agrícolas do nosso concelho. Apresentamos-lhe o pinta-roxo comum. Os machos são facilmente reconhecidos pela peculiar testa e peito vermelhos que contrasta com a cabeça acinzentada. O dorso é castanhado e o bico é escuro e triangular. Tem um comprimento de 13 a 14 cm e um peso que pode chegar até 20 gramas e uma envergadura de 20 a 25 cm. O pinta-roxo comum prefere habitats como matagais, pomares, jardins, parques, terrenos cultivados, clareiras de florestas, zonas de arbustos, dunas e ainda margens de cursos de água. A sua alimentação é composta de sementes, mas também pode consumir alguns insetos. A época de reprodução desta espécie ocorre de abril a agosto e é constituída por 2 a 3 posturas, cada uma com 4 a 6 ovos. A incubação é feita pela fêmea durante 11 a 13 dias e depois da eclosão as crias são alimentadas pelos 2 progenitores. O nosso próximo protagonista a entrar em cena convive bem com a presença humana e costuma frequentar parques, jardins e campos agrícolas em busca de alimento. Falamos do berdilhão comum. É uma ave robusta e rechonchuda que mede normalmente 14 a 16 cm. Os machos têm uma tonalidade esverdeada por todo o corpo, à exceção da cauda e das asas, que apresentam tons mais amarelos, pretos e cinzentos. A cauda é bifurcada e apresenta nos lados tons amarelos. As fêmeas apresentam cores mais esbatidas que o macho e em tons de castanho. O bico destas aves é curto e grosso, esbranquiçado e tem a forma de cone, já as patas são rosadas. O berdilhão comum tem uma envergadura de cerca de 25 a 28 cm e um peso que varia entre as 15 a 30 gramas. É uma ave omnívora e a sua alimentação é à base de frutos, grãos, sementes e insetos. As sementes de girassol são o seu alimento favorito. Na época de reprodução, que ocorre entre abril e agosto, tem o hábito de apanhar pequenos invertebrados para dar aos seus filhotes. A postura desta espécie é de 4 a 6 ovos e a incubação dura até 14 dias e é feita pela fêmea, que durante este tempo é alimentada pelo macho. A característica que mais destaca a nossa próxima espécie é a presença de uma pinta preta em forma de disco em cada asa anterior, assim como uma pinta cor de laranja em cada asa posterior. Falamos da borboleta maravilha. Trata-se de uma borboleta que atinge os 55 mm de envergadura, sendo que a fêmea é ligeiramente maior que o macho. As asas têm a face superior amarelo-alaranjada com bandas marginais escuras, acastanhadas e mais largas que as asas anteriores. A fêmea, por sua vez, possui uma sequência de manchas amarelas ao longo de cada banda marginal.
A face inferior das asas tem uma tonalidade verde amarelada e nas asas posteriores destaca-se a presença de um ocelo discoidal branco, por vezes dividido em duas pintas unidas. Os olhos da borboleta maravilha são verdes e as antenas claviformes ruivas, com uma pinta amarela na extremidade. A lagarta é verde e possui uma linha amarela longitudinal ao longo de cada flanco, marcada por pontos vermelhos. A borboleta maravilha ocorre a uma grande variedade de áreas abertas, preferencialmente em campos de cultivo e pastagens. O próximo protagonista a entrar em cena é uma ave de rapina que surpreende pela agilidade do seu voo poderoso por entre as árvores. Apresentamos-lhe o açor. É uma ave de rapina diurna com hábitos discretos, que pode atingir os 65 cm de comprimento e os 160 cm de envergadura. As fêmeas são maiores que os machos. A cabeça é relativamente pequena quando comparada com o corpo. Os olhos são amarelos nos juvenis, evoluindo para tons alaranjados à medida que amadurecem, ficando vermelhos na idade adulta. A plumagem do dorso é castanho acinzentada, sendo nos machos uma tonalidade mais azulada. O peito e o abdômen são esbranquiçados e exibem um padrão de barras horizontais acinzentadas. As asas são robustas e arredondadas. O bico é preto, robusto e encurvado. Já a cauda é comprida e apresenta retrizes esbranquiçadas e espessas. As patas são amarelas e estão munidas de fortes e longas garras negras. O açor prefere habitats como áreas florestais densas onde nidifica, mas também pode frequentar bosques eucaliptais. Reproduz-se de março a junho, tendo uma postura de 2 a 3 ovos. A nossa próxima protagonista a entrar em cena é um animal muito inteligente e dos poucos que reconhece o seu próprio reflexo num espelho e tem uma atração especial por coisas brilhantes. Apresentamos-lhe a pega rabuda ou pega rabilonga. A plumagem desta espécie é preta e branca, sendo visíveis numa aproximação mais de perto e com luz alguns reflexos azuis, verdes e avermelhados, e a cauda é longa. Em adulto atinge entre 44 a 46 cm de comprimento e pode ter uma largura de asas entre 50 a 62 cm. O macho é maior do que a fêmea e o peso deste varia entre 210 e 270 gramas. E a fêmea pesa um pouco menos, entre 180 a 210 gramas. Vivem principalmente em zonas agrícolas, mas podem também ocorrer a zonas suburbanas como parques ou jardins. Alimentam-se principalmente de insetos, mas também podem explorar carcaças de animais, caçar pequenos vertebrados, grãos de cereais e outros alimentos vegetais e chegam mesmo a atacar ninhos de outras espécies. O período de nidificação da pega rabuda vai de abril a junho, sendo a postura composta por 5 a 6 ovos e a incubação dura entre 17 a 18 dias. As crias são depois alimentadas por ambos os progenitores 2 a 3 vezes por hora e permanecem no ninho de 22 a 27 dias. Um dos maiores problemas ambientais da nossa sociedade é a quantidade de resíduos urbanos, considerando que, na maioria das vezes, o lixo não é separado de forma correta e pode resultar em diversos problemas para o meio ambiente, como a contaminação das linhas de água, do solo e até mesmo do ar. Os lixos não orgânicos, como o plástico, o alumínio e o vidro, demoram muitos anos a decompor-se, sendo um problema para o ambiente e para a saúde pública. Todos temos um papel fundamental para a redução da produção dos resíduos e do seu destino final. Lembre-se, a reciclagem é a nossa melhor resposta para a sustentabilidade. Obrigada e até ao próximo programa.